Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa imersão focada. Olha, a gente sabe que encarar aquela montanha de textos e leituras de Teoria do Estado 2 não é brincadeira, né? O grande desafio é justamente separar o joio do trigo e destilar o que realmente importa. Por isso, a nossa sessão de hoje é uma revisão intensiva. A ideia aqui é isolar, mastigar e fixar no cérebro de vocês exatamente aquilo que as bancas adoram cobrar nas provas. Vamos focar na essência e garantir que a base teórica de todo mundo esteja sólida como uma rocha para o exame. E para isso, a gente está baseando toda essa análise em materiais rigorosos, vindo de instituições de peso como a URGS. O recado aqui é claro. Ninguém precisa se perder em distrações ou ficar decorando coisas que não caem, tipo sistemas de governo ou partidos políticos. Esqueçam isso por agora. O nosso foco recai estritamente nos conceitos teóricos mais exigidos. É apenas o essencial, sem rodeios, direto da fonte para otimizar o tempo de estudo de quem vai enfrentar a prova. Então, qual é o nosso mapa mental de hoje? Vamos cobrir de forma bem sistemática estes 5 pontos. Primeiro, as origens da separação. Depois, liberdade e intervenção. Em seguida, a estrutura dos poderes, o famoso sistema de freios e contrapesos. E, fechando com chave de ouro, o papel do Senado. Maravilha! Começando pelo nosso primeiro ponto, as origens da separação. Imagina que você abre o caderno de prova e dá de cara com essa pergunta aqui, que é um clássico absoluto das primeiras fases. Quem seria o antecedente mais remoto da separação de poderes? Estamos falando de alguém que teorizou sobre isso muito, mas muito antes de Montesquieu sequer pensar em colocar as coisas no papel de forma estruturada. A resposta é Aristóteles. E o detalhe que sempre salta aos olhos quando a gente revisa as leituras originais é a dupla justificativa que ele dá. Pensa comigo, não era só o medo de criar um tirano, sabe, de ser simplesmente injusto e perigoso concentrar todo o poder nas mãos de uma pessoa só. Existia uma visão pragmática absurdamente forte aí. Era a impossibilidade prática, literal, de um único ser humano conseguir prever e regular toda a complexidade e os detalhes que uma sociedade exige. É fascinante perceber que foi exatamente a partir dessa sementinha inicial sobre a limitação humana que o Montesquieu ergueu mais tarde todo o sistema tripartite moderno que a gente estuda. Certo? Avançando agora para o nosso segundo tópico, liberdade e intervenção. Atenção máxima aqui, gente. Esta é aquela armadilha clássica feita sob medida para derrubar a galera nas questões objetivas. Se a gente pensar na natureza do poder executivo, lá na teoria política clássica de Montesquieu, ele seria intervencionista? A resposta é um sonoro não. Ele é estritamente liberal. Lá na época de Montesquieu, o grande objetivo do jogo era, literalmente, encolher a sombra do Estado sobre a vida das pessoas. Eles buscavam o exato oposto da intervenção estatal. Isso revela a própria alma do pensamento daquela época. A liberdade não era vista só como um conceito filosófico bonito e abstrato. Ela era o meio prático para que os indivíduos chegassem à felicidade e, ao mesmo tempo, o fim último de todo o direito e da política. Resumindo a ópera, menos ação do Estado significava mais espaço livre para o indivíduo viver, respirar e prosperar. Vamos agora para o nosso terceiro bloco, a estrutura dos poderes constitucionais. Olhando de perto para as funções originais, o Montesquieu apontava para algo que ele chamava de poder executivo das coisas que dependem do direito civil. O nome é longo, mas a tarefa histórica era extremamente engessada e rígida. Punir crimes e resolver conflitos aplicando a lei à risca. Só o que estava no texto, ponto final. Sem nenhuma margem para criar ou inventar regrinhas novas. O grande pulo do gato para gabaritar a prova é conectar os pontos históricos. Essa função super restrita e literal lá do passado é exatamente o que corresponde ao nosso poder judiciário moderno. Fazer essa ponte é vital na hora da prova. Já que estamos falando dessa estrutura atual, tem um detalhe simplesmente imperdível. É aquela clássica questão de múltipla escolha que parece fácil, mas faz um estrago enorme. Afinal, qual é a diferença crucial entre o poder judiciário comum e um tribunal constitucional? Prestem muita atenção nessa diferença, porque aqui mora o perigo. O Poder Judiciário cuida daquela jurisdição comum, sabe? Os conflitos normais do dia a dia da sociedade. Já o Tribunal Constitucional funciona como um verdadeiro escudo jurídico da própria Constituição, impondo limites diretos ao governo. A armadilha fatal nas provas é o candidato achar que o tribunal é só a continuação natural do judiciário. Mas atenção, o Tribunal Constitucional não é uma instância de apelação. Ele não constitui de jeito nenhum um grau recursal do judiciário comum. Gravar que essas duas são esferas totalmente distintas, com finalidades completamente diferentes, com certeza vai salvar pontos preciosos de vocês no exame. Passando para o nosso quarto tópico, freios e contrapesos.
Acontece que, com a evolução para o Estado democrático, aquela separação engessada, rígida e absoluta dos poderes se mostrou inviável. Simplesmente não funcionava na prática. E foi exatamente aí que os autores de O Federalista entraram em cena, defendendo a Constituição dos Estados Unidos contra quem dizia que ela estava quebrando as regras da separação. O argumento que eles trouxeram é brilhante. Permitir interferências parciais não destrói o sistema. Pelo contrário, é o que protege o sistema. É essa interferência mínima, bem calculada e controlada de um poder na esfera do outro que funciona como um freio na vida real. É o que impede que uma instituição crie músculos demais e acabe engolindo todas as outras. Para a gente não ficar só na teoria, vamos trazer isso para o mundo real, com um cenário de direito constitucional que sai direto dos bancos de questões das bancas. Pensem o seguinte: como a atitude do STF de anular uma decisão de quebra de sigilo decretada por uma CPI sintetiza todos esses objetivos da separação. Quando a gente destrincha esse cenário, dá para ver as engrenagens funcionando perfeitamente. O STF, representando o Poder Judiciário, vai lá e anula uma decisão de uma CPI, que é um braço fortíssimo do Poder Legislativo. Isso é a materialização plena da teoria. A gente vê na prática um poder limitando a ação do outro para frear possíveis abusos. Se esses abusos não fossem contidos, o impacto negativo na sociedade seria gigantesco. No fim do dia, todo esse mecanismo complexo de separar as funções, controlar e colocar contrapesos serve a um único e grandioso propósito: afastar qualquer sombra de despotismo e brindar a todo custo a liberdade individual de cada cidadão. E assim chegamos ao nosso quinto e último tópico: o papel do Senado. Esse é o mergulho estrutural que é a aposta certa em qualquer questão dissertativa. Por que o legislativo é tão frequentemente desenhado em duas casas? Existe um argumento ideológico pesadíssimo que justifica a necessidade de termos uma Câmara Alta, ou seja, um Senado. Alguém lembra qual é? A resposta está na pura necessidade de criar uma trava conservadora dentro do sistema. A Câmara Alta, o nosso Senado, atua como uma verdadeira força estabilizadora. Ele é desenhado de propósito para desacelerar ímpetos e barrar avanços sociais ou políticos que venham de forma muito rápida ou abrupta. É como se fosse um freio de mão puxado por precaução. E as bancas adoram pedir exemplos práticos disso. No Brasil, por exemplo, essa intenção fica claríssima quando a gente vê a exigência de 35 anos de idade mínima para ser senador. É uma tentativa de forçar uma camada extra de maturidade e prudência. Historicamente, outro exemplo incrível que sempre aparece é a Câmara dos Lordes, na Inglaterra, com seus mandatos que, na origem, eram vitalícios e hereditários. Tudo isso é engenharia institucional desenhada para agir como uma parede contra mudanças precipitadas ou paixões momentâneas da sociedade. Bom, fechando essa nossa análise intensiva, fica muito evidente uma coisa. Ter sucesso nas provas de teoria do Estado não é sobre decorar artigos de lei. É sobre entender a fundo a engenharia política por trás da máquina do Estado. Quem domina aqueles medos e justificativas lá de Aristóteles entende o espírito estritamente liberal do Montesquieu original e compreende a inteligência prática do sistema de freios e contrapesos, constrói uma base blindada para enfrentar qualquer exame com absoluta confiança. Mas para não deixar a mente de ninguém esfriar, eu vou deixar aqui um último desafio tirado direto da jurisprudência teórica das provas mais difíceis. Afinal, o que significa na prática da teoria do Estado a inelasticidade material dos freios e contrapesos? Fica aí a provocação. Usem isso para vasculhar as anotações, conectar com tudo que a gente revisou aqui hoje e continuar aprofundando os estudos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.